Olá, bom dia. Vamos então começar este webinar. Bem-vindos. É com muito gosto que vos temos connosco nesta apresentação e queremos desde já agradecer a vossa presença e agradecer também aos nossos colegas que estão aqui hoje como apresentadores, a Manuela e o Fernando. Portanto, este evento tem como finalidade apresentar aos profissionais da indústria ou apenas interessados as novidades que estão presentes na versão do Autodesk Inventor 2022. O meu nome é Helder Antunes, eu sou o Marketing Manager da ASIDEC em Portugal e estarei hoje com os meus colegas aqui nesta apresentação para vos apresentar esta incrível ferramenta que é o Autodesk Inventor. Como vos disse, então, hoje temos o prazer de ter connosco o nosso colega Fernando Rodrigues. Ele é consultor para as soluções da indústria e fará uma breve apresentação do Autodesk Inventor. Na segunda parte, a nossa colega Manuela Pinto, também consultora Autodesk e formadora Expert Elite, detalhará uma série de aspectos sobre novidades, novas funcionalidades e melhorias da nova versão do Autodesk Inventor. No final, teremos uma parte em que podem colocar as vossas questões, para isso pedimos que coloquem na secção de perguntas e respostas, evitem usar o chat para conseguirmos concentrar todas as perguntas e no final a Manuela vai tentar responder a todas. Se por alguma razão não conseguimos responder a todas, estamos com muito gosto, respondemos a qualquer questão por e-mail. Os nossos contactos vão ficar também disponíveis no final da apresentação, portanto estejam à vontade para nos contactar. Portanto, em relação a... Vou fazer uma breve apresentação da empresa. Portanto, a ASIDEC faz parte de um grupo empresarial, o City Solutions, que implementa soluções de diferentes fabricantes no âmbito do desenho CAD, PDM, PLM e também BIM. Portanto, concretamente a ASIDEC especializa-se na integração de soluções Autodesk. Somos Platinum Partner na Península Ibérica. Prestamos serviços em todas as fases de ciclo de vida do produto e da construção e prestamos também serviços de consultoria, implementação, formação e desenvolvimento de soluções. Temos mais de 25 anos de experiência no mercado e somos partners tecnológicos dos nossos clientes em Espanha, Portugal e também sul de França. Portanto, sem mais demoras, vou passar então a bola, passo o trocadilho em homenagem à nossa seleção, começou a ganhar, passo a bola ao Fernando, que vai falar de forma breve sobre esta ferramenta e, portanto, em seguida a Manuela vai fazer a apresentação da mesma. Vou então passar a palavra ao Fernando. Bom dia a todos. Olá. Olá, Fernando. Bem-vindos a esta apresentação. Eu vou aqui partilhar convosco aquilo que eu vos queria mostrar hoje, que basicamente é apenas um acrescento à apresentação principal. Portanto, eu não vou tirar o protagonismo à Manuela, que ela é a nossa expert em Inventor, mas basicamente o que eu queria era, para além de agradecer a vossa presença neste webinar, é aproveitar esta oportunidade para lembrar que o Inventor está inserido numa coleção da indústria, ok? E basicamente isto, em resumo, é uma solução que a Autodesk disponibiliza que abrange aspectos que vão desde o design, desde a concepção até ao fabrico. Portanto, é um produto que cobre as soluções para vários departamentos dentro da empresa, desde uma fase inicial das propostas, das vendas, até passando pelo departamento de engenharia, do departamento de produção para poder fazer as peças e inclusive até para o departamento de pós-venda ou de manutenção. Portanto, esta coleção está disponível por subscrição, que basicamente permite que as empresas tenham uma grande flexibilidade no uso e na rentabilização dos seus investimentos,
e que a Autodesk se chamou por coleção de design e fabrico de produto. É um nome bastante extenso, na minha opinião, mas também é extenso porque também tem muitas ferramentas lá dentro. Okay? Entre as ferramentas que o produto tem, permitem que cada um destes departamentos utilizem as ferramentas que necessitam, quer para projetar, simular, analisar, por exemplo, ver interferências entre peças, criar padrões de nesting para as suas planificações de chapa, criar estratégias de maquinação para as máquinas de corte, e inclusive até fazer e projetar layouts de fábrica. Okay? Tudo isto com todos os dados a serem geridos e armazenados num local seguro, como é o Vault. Estas ferramentas permitem, portanto, aqui neste slide aqui podem ver com bastante detalhe a lista de todos os produtos que a Autodesk disponibiliza nesta coleção. Além do Inventor profissional, que vai ser o foco de hoje, que hoje vamos tratar especificamente sobre o Inventor e nas novidades técnicas que o Inventor tem, mas só relembrar que esta coleção tem muitas outras ferramentas. Além do Inventor, que é o produto principal, eu destacaria o AutoCAD, agora incluindo todas as especialidades, desde projeto mecânico, projeto elétrico, projeto de tubagens, enfim, todas as especialidades que a Autodesk detinha no seu portfólio, incluiu agora dentro do Product Design and Manufacturing. Destacaria também o Navisworks, que é uma ferramenta utilizada para a visualização de grandes conjuntos. Eu bem sei que o tema de grandes conjuntos é algo que é muito particular para cada empresa, mas quando eu falo em grandes conjuntos estou a falar em milhares ou milhões de peças. Okay? E aí há poucos softwares que consigam lidar com tanta informação e o Navisworks é um deles. E está incluído nesta coleção. Finalmente, destacaria algumas ferramentas específicas que, mais ligado ao projeto mecânico, que seria o Nastra para cálculos de elementos finitos avançados, o HSM e a estrela da Autodesk que está em crescimento, que é o Fusion. Okay? Tudo isto está incluído dentro da coleção. Portanto, em resumo, e não me vou ocupar muito mais tempo, era que relembrar que durante o ciclo de vida do desenvolvimento de um produto, há muitas fases, que pode ir desde a criação de um conceito até à entrega final do produto a um cliente. E ao longo desse caminho, esta suite ou esta coleção tem muitas ferramentas, tem quase todas as ferramentas que cada membro da equipa da empresa necessita para realizar o seu trabalho. Os produtos garantem que todas as alterações que é feita no modelo se atualizam em toda a parte da coleção, quer seja 2D, quer seja 3D. Isso é uma garantia muito importante para a empresa, que é para manter a integridade dos documentos. Finalmente, indicar que todos os dados que são gerados em todas estas ferramentas podem ser, eu acrescentaria, deveriam ser, colocados e armazenados em locais seguros, como sendo um servidor ou, inclusive, utilizar o Autodesk Vault para fazer isso. Porque, além de os colocar de uma forma segura e controlar o acesso, conseguem gerir o ciclo de vida do documento, como versões e revisões.
E era isto que eu tinha para vos apresentar hoje. Muitos dos participantes já me conhecem, tenho os meus contactos, eu vou estar por aqui na apresentação toda e no final também posso ajudar a esclarecer alguma dúvida. E com isto iria passar a apresentação para a Manuela, para ela agora então mostrar os detalhes técnicos do Invento 2022. Okay? Obrigada. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a esta apresentação de novidades do Invento 2022. Eu sou a Manuela Pinho, alguns de vocês também já me conhecem, de formações que já tiveram connosco. Sou consultora e formadora de soluções Autodesk para a indústria desde 2001, bem como também sou membro Expert Elite da Autodesk. Nesta apresentação destacarei as principais novidades e melhorias da versão 2022 do Inventor, juntamente com alguns vídeos que criamos anteriormente. Como o Helder já comentou, terminaremos este webinar com uma sessão de perguntas e respostas, onde iremos ler algumas perguntas, se forem colocadas, obviamente por vocês, e responderemos a posterior a todas as perguntas que não pudermos fazer online. Eu neste momento vou desligar a minha webcam por uma questão de desempenho, portanto volto a ligar mais tarde. E então, a equipa de desenvolvimento do Inventor trabalhou nesta versão para quê? Para criar melhorias que ajudam a automatizar e ligar alguns fluxos de trabalho, como o Revit, por exemplo, como o Fusion 360. Como sempre, essas novidades e melhorias são conduzidas por vocês, pelos clientes, com a nossa ajuda, por meio da comunidade de feedback, pelo portal Inventor Ideas, que eu não sei se vocês conhecem, mas que devem procurar, e por outras formas pelas quais a Autodesk comunica com vocês. Nós, por exemplo, somos uma dessas vias. Este ano, a Autodesk concentrou-se em novas formas de gerir várias peças e montagens que são semelhantes entre si. Também houve um desenvolvimento contínuo na interoperabilidade entre o Inventor com Revit e Inventor com Fusion 360. E a produtividade e desempenho são sempre foram itens de elevada prioridade para a Autodesk. Por isso, vamos ver onde é que houve melhorias nesse campo. Dividimos a apresentação de hoje em 6 categorias diferentes para o que há de novo no Inventor 2022. Novidades, a novidade Model State é um comando novo, Model State, para peças, permite gerir operações de fabricação, variações de dimensões e representações da peça, permite simplificar um documento, uma peça, e isto tudo é feito no mesmo documento, ou seja, não há documentos extra que estejam hiperligados entre si. Portanto, vamos ver esse Model States. Temos novidade do Model States, mas para conjuntos. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Permite criar várias representações de uma montagem num único documento, para gerir, por exemplo, várias configurações de montagem ou, por exemplo, criar uma simplificação do modelo. Vocês vão ver, há um comando que desistiu e agora temos este que é o Model States, quer de partes, quer de conjuntos. Um outro tema é a melhoria na interoperabilidade com o Revit. O Revit, para quem não conhece, é o software para a arquitetura. E agora, na comunicação com projetos BIM, há novidades melhoradas que simplificam a interligação do Inventor com o Revit. Portanto, ficheiros nativos de Inventor no Revit. Melhorias também na produtividade e desempenho, ao editar grandes montagens, veremos mais à frente.
Nos desenhos 2D, também há melhorias nas vistas da câmara, nas informações de fabricação e estilos de iluminação. Portanto, vamos ver mais à frente também onde é que há melhorias. E também melhorias na instalação. Isto é para o departamento se é que existe em algumas empresas, o departamento de informática. É mais fácil agora colocar toda a equipa na versão mais recente do Inventor, porque há uma nova forma de implementar e instalar o Inventor. Nós vamos fazer um preview no final desta apresentação. Vamos começar pelo novo comando, o Model State. Portanto, acredito que alguns de vocês já tenham visto esta função, ou se calhar não sei, porque o Inventor 2022 já saiu há algum tempo, provavelmente muitos já estão a usar, mas se não estão, ficam a conhecer. Portanto, os estados do modelo é um novo fluxo de trabalho que permite criar representações, como eu já disse, representações de uma peça ou montagem num único documento. Permite gerir projetos com diferentes dimensões, por exemplo, parâmetros, componentes, no caso das montagens, ou propriedades, aquelas propriedades, as high properties que vocês conhecem. Eu posso ter dentro do mesmo documento uma peça com diferentes propriedades, portanto, com estados diferentes. Isto é muito interessante, porque depois a BOM reconhece esta informação e depois ainda o desenho 2D e as listas de peça também reconhecem. Também é válido para criar simplificações de peças ou conjuntos, portanto, também serve para este fim. Estes estados ficam guardados num único ficheiro e, por isso, como eu já comentei, não há necessidade de quebrar links entre documentos, como já conhecemos funções antigas do Inventor, em que depois, se quiséssemos partilhar, teríamos ou que enviar toda a documentação ou fazer o break link para poder partilhar sem o componente original, por exemplo. Para que é que serve ou qual é o objetivo destes model states? Por exemplo, operações de maquinação, para termos na mesma peça a identificação das operações de maquinação, por exemplo, estágios de peças em chapa quinada, a sequência da quinagem da peça. Por exemplo, podemos ter a peça com a preparação para a solda e outras operações, com preparação, sem preparação. Por exemplo, para famílias de produtos que têm diferentes valores ou dimensões, podemos exibir features num estado, esconder features noutro estado. Para, por exemplo, no caso de uma montagem, mostrar posições alternativas e alternar rapidamente entre elas, quer no 3D, quer depois no desenho 2D. E por aí fora, propriedades diferentes. Nós vamos ver isto no Inventor. Por exemplo, aqui, o que é que nós temos? Temos o Model States, portanto, há uma pasta nova chamada Model States, que tem sempre o estado master, mas os outros podemos simplesmente criar muita semelhança com features que nós já conhecemos no Inventor. Portanto, só criar o Model State, atribuir o nome e depois trabalhar, esconder features, mudar dimensões, mudar propriedades. Portanto, uso os estados do modelo para conter diferentes dimensões, features diferentes, propriedades diferentes, materiais diferentes. E depois, como aqui temos nesta animação, esta setinha aqui em cada estado, podemos editar cada um dos estados. Ok, basta ativar o estado com duplo clique e tudo que eu faça neste estado vai ficar guardado para ele. Correto? Portanto, temos aqui o caso de uma chapa que mostra diferentes estados de quinagem. Aqui temos uma versão com furos, outra versão com operações de maquinação.
Aqui temos diferentes tamanhos, muito semelhante com as iParts. Aqui já é uma montagem que também podemos alterar os componentes. As peças de chapa também beneficiaram destes estados do modelo. Agora é possível criar configurações com operações de quinagem, como vocês estão aqui a ver. Temos no mesmo ficheiro, torno a dizer, no mesmo ficheiro, neste caso a master, e temos o model state 1, que deverão dar outro nome, claro que é para ser mais fácil identificar, mas que mostra a sequência de quinagem. Isto era solicitado várias vezes durante as formações pelos clientes, portanto foi pedido e finalmente foi implementado. Isto depois pode ser levado para o drawing, ok? Eu posso levar para o drawing a sequência que eu quero. Podemos usar os estados do modelo para capturar processos de fabricação. Aqui temos o caso de uma simplificação da peça. Tudo no mesmo ficheiro. É muito simples fazer isto, mesmo muito simples. Vocês, se não experimentarem, depois, quando tiverem a oportunidade, experimentem. É só criar um novo estado e trabalhar as features naquele membro. Ok, botão direito é em Model States e criamos um novo estado. Atribuímos o nome do estado e depois podemos atribuir aos parâmetros, aos iProperties daquele estado. Neste exemplo, vemos primeiro, aqui estamos a ir aos parâmetros, portanto, posso ir aos parâmetros e ele preserva. Neste exemplo, vemos primeiro o molde e depois as versões de maquinação da peça, ambos no mesmo ficheiro. Ou seja, antes de programar a peça para maquinação, podemos criar um estado do modelo e suprimir, por exemplo, apenas as operações que não são necessárias para a programação CNC. Temos ali, exatamente, aqui já é no CAM, dentro do Inventor, mas no CAM. Ok. Muitas vezes precisamos de uma versão simplificada também do nosso projeto, por exemplo, para simulação, que é este caso, ou simplesmente para proteger a propriedade intelectual. Aqui vamos simplificar este modelo com a opção Define Envelopes. Esta opção Define Envelope já existia, não é nova. Portanto, estamos a simplificar. Ok. Todas as dimensões feitas no projeto atualizarão automaticamente todos os estados do modelo e todas estas features, tudo que a gente faça neste documento também é totalmente compatível com a API do Inventor e com o iLogic. Quem usa o iLogic pode usar também estas funcionalidades. Novidades na produtividade, na modelação. O que é que temos? No ambiente de peça, o comando fillet, este provavelmente vocês já perceberam, o comando fillet foi movido para um painel de propriedades. À primeira vista parece muito mais complicado. Estes painéis podem ser encaixados em qualquer lugar no ecrã, ao lado da browser, ou em cima, ou por dentro, e permitem, assim, layouts mais simples, com menos recursos. As ferramentas de seleção foram reunidas numa paleta de ferramentas, que é esta, que pode ser acoplada independentemente do painel de fillet. O próprio comando fillet foi dividido em três. O fillet de aresta padrão, o face fillet e o full round fillet. Para quem não conhece, nós vamos ver aqui. Ok. É este o quadro. Portanto, temos aqui as ferramentas divididas.
fillet, face fillet, full round fillet. Não estava assim, estava tudo no mesmo painel. Gerava alguma confusão. Aqui temos o novo quadro. Temos o botão dos presets, que é para guardar as nossas configurações. Isto não é novidade, já existia. E então o que é que temos? Este é o face fillet, que cria um fillet entre duas faces não adjacentes de um único sólido. Um único sólido, ok? Se houver recursos contíguos, eles serão limitados e preenchidos. Portanto, se houver um espaço ali, vai ser preenchido para criar o fillet. É o face fillet. O full round fillet. Este é muito interessante. Adiciona um fillet tangente às faces. Isto não é novidade, atenção. Está dividido e para alguns passa a ser novidade, porque eu, pelo menos durante as formações, percebia que isto passava um bocadinho ao lado. Se não falasse nestas ferramentas, as pessoas também não chegavam lá porque estavam um bocadinho escondidas. Portanto, este full round fillet adiciona um fillet tangente às faces selecionadas. Está bem? Portanto, é um fillet por 3 faces. Produtividade na montagem. Aquilo que nós vimos nos model states, nas peças, o que é que nós podemos fazer agora no lado dos conjuntos? É o mesmo espírito, é exatamente o mesmo conceito, é a mesma coisa. Só que há umas alterações, portanto, deixaram de existir uns comandos para existir estes, e é isso que nós vamos mostrar. Portanto, pode usar os estados do modelo de montagem para criar e capturar, por exemplo, o quê? Variações de montagem em famílias de componentes, configurações diferentes, ok? Processos de fabricação distintos, isto sempre no mesmo documento. Etapas de montagem, primeiro isto, depois aquilo, portanto, etapas, sequências de montagem. Criar conjuntos substitutos, no mesmo ficheiro eu posso criar um conjunto substituto, por exemplo, simplificado. Não interessa ter o conjunto todo trabalhado com os detalhes todos. Ok, vou usar um model state e criar um conjunto substituto. E posso também fazer a preparação para a soldadura. Aqui, ter um estado com a preparação para a soldadura. E agora vocês perguntam o que é que acontece aos conjuntos que tinham level of details. Andamos nós, não é? A estudar e a trabalhar e a criar level of details e agora não temos. No Inventa 2022 não tem esta opção do level of details. Mas não se preocupem, porque as representações de nível de detalhe, que são estas level of detail, foram introduzidas na altura, já não sei em que versão, para melhorar a capacidade e o desempenho quando os computadores eram mais lentos e tinham menos memória. Mas agora, os conjuntos que contenham os LOD, ou os Level of Detail, e os substitutos, ou seja, o shrink wrap, para quem conhece esta ferramenta, são convertidos em model states no Inventa 2022. Portanto, não vamos perder o que tínhamos feito. Eles são simplesmente convertidos. Uma dica é... você pode usar as view representations, que já existia, são estas view que existem aqui, estas view que continuam a existir, pode continuar a usar para obter melhorias de desempenho de grandes conjuntos. Os componentes que vocês tornam invisíveis não são carregados na memória, portanto podem criar design views diferentes e suprimir, não, esconder os componentes. Se escondendo os componentes, eles ficam descarregados da memória. Portanto, continuam com as mesmas ferramentas. Portanto, os estados dos modelos em conjunto ou em montagem podem ser usados para capturar
a ideia do projeto, mostrando vários estágios de fabricação, configurações de montagem, como eu já disse, ou uma versão simplificada. Neste exemplo, vemos a criação de um novo estado, cujo registra o estado de supressão de partes, de componentes, e memoriza as configurações do estado do modelo dos subconjuntos. Ok? Temos aqui o exemplo. Aqui está. Cada estado do modelo captura propriedades e quantidades de peças para rastrear o número de itens necessários para a lista de material. Estão a ver aqui 4 componentes iguais, mas com o único número, um tag, que eles chamaram aqui tag diferente. Isto é porque tem um model state e as propriedades do model state são diferentes. Depois, o que é que podemos levar para o desenho 2D? Podemos selecionar um estado do modelo, quer de peça de chapa, quer de conjuntos, e criar a vista de desenho. É importante dizer que a lista de peças exibe os membros do estado do modelo selecionados e as suas propriedades. Portanto, nós podemos atribuir high properties aos estados do modelo, que não são iguais ao master, mas depois, se levarmos para o papel, o que vai contar para a parts list será as propriedades de cada membro do model state. É importante saber isto, para vocês não andarem aí a guerrear com a nomenclatura e a codificação que aparece depois na BOM e na parts list. Há uma novidade, esta aqui, que é propriedades de instância. Isto é nos conjuntos. O que é uma instância? Uma instância de um componente. É um componente repetido, não é? Por exemplo, temos aqui estas 4 peças que foram simplificadas, ou 4 subconjuntos, vamos chamar assim, mas são iguais. Esta nova funcionalidade permite atribuir propriedades a instâncias de componentes individuais, ou seja, as propriedades atribuídas são armazenadas na montagem main, na master assembly. E ao contrário das propriedades, das high properties, quero eu dizer, das high properties gerais, as propriedades de instância não afetam os ficheiros de componentes referenciados, portanto fica só ali. As propriedades de instância são atribuídas apenas a instâncias de componentes individuais e podem substituir high properties, por exemplo, as high properties personalizadas ou as custom que nós usávamos. Elas depois ficam disponíveis para os balões, no 2D, para as notas de chamada, para a lista de peças, portanto, não fica só no 3D, passa para o papel. Temos aqui o exemplo, o que é que nós fazemos? Botão direito, no componente, Instance Property, e depois temos o quadro das propriedades, que é muito semelhante ao que já conhecemos das propriedades Custom, atribuímos um name, o tipo de propriedade, se número, se texto, o conteúdo, portanto aqui está ID único, e depois este campo pode ser levado para a BOM. Neste caso estamos a ver a BOM. Tá bem? Portanto, podemos atribuir informações, tags, propriedades a instâncias de componentes individuais. Elas são armazenadas, como eu já disse, na montagem mãe. E depois são lidas pela BOM e lista de peças. Vamos aqui ver um exemplo. Portanto, estas 4 montagens são iguais, mas têm tags diferentes. Como é que nós então fazemos? Botão direito, Instance Properties, atribuímos o nome, o valor, ok?
Quando tem instance properties, fica aquele pontinho preto na árvore, antes do nome da peça. Na Bill of Materials, aqui no modo estruturado, que é o que estamos a ver, eu já tinha sido trazido para aqui está a converter o Unique ID na Instance Properties, neste caso, porque podemos fazer isto. Vamos só tirar o merge, porque já tinha feito aqui um merge com outro campo. Estamos a arrastar para copiar, é possível fazer isto. E podemos editar o valor diretamente na BOM, que atualiza na propriedade da instância. No 2D, depois, por exemplo, quando trouxermos qualquer anotação ali na lista de peças, já está, mas se colocarmos um balão, também vem com a propriedade de instância, ok? Muito fácil de fazer, muito fácil. Em relação aos conjuntos, temos símbolos novos na árvore, também já devem ter reparado, que permitem que se identifique rapidamente os componentes que estão restritos. O estado da restrição agora é exibido com 3 estados. Um ponto preto, que indica que o componente está totalmente restrito. Um ponto vazio, que indica que o componente está subrestrito e precisa de atenção. E um traço que indica que o estado restrito do componente é desconhecido. Portanto, estes 3 símbolos aqui são novos nesta versão, para ajudar a perceber o que é que se passa com estes componentes. Também podemos usar as novas opções no menu Display Preferences dentro do Inventor, nas opções gerais. Temos a função Hide Fully Constrained para aqui, portanto, na árvore, botão da direita, Display Preferences, Hide Fully Constrained, para ocultar componentes totalmente restritos. Apresenta só, e se fizermos esta opção, vamos só ver os componentes que apresentam problemas de restrição. Os que estão totalmente restritos ficam escondidos. E temos a opção Show Constraint State, que é o tal das bolinhas vazias, bolinha a negro. Depois, em Modeling, temos a opção Show Constraint State in Browser, que permite realmente exibir todos os estados de restrição. Portanto, é opcional isto. E então, em relação a conjuntos, ainda temos um novo comando de simplificação. Ou seja, o novo comando chama-se Simplify e substitui os comandos shrink-wrap e shrink-wrap substitute. Com o comando Simplify, nós podemos remover componentes e recursos ou features de montagens complexas, por exemplo, para facilitar a colaboração com outros colegas ou o uso a posterior. É este o painel. Nós vamos ver em detalhe. Portanto, ele, como eu disse, ele substitui o comando shrink-wrap e oferece 4 pré-definições integradas. Por pré-definição tem 4 opções. Remove the least detail, small parts and features, remove moderate detail, remove the most detail. Isto é por pré-definição, mas depois temos os detalhes lá dentro. Ainda podemos criar, isto são os chamados presets, que o Inventor já tem há algum tempo, são presets, são pré-definições que podemos criar para não estar sempre a fazer o mesmo. Se queremos sempre usar o mesmo estilo, podemos criar. É como nos furos, eu posso criar um preset de um furo que uso constantemente, para não estar sempre a dizer que é um furo de caixa cónica, blá, 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 blá. Posso criar um preset. Portanto, o que é que temos aqui? Neste caso, temos uma montagem. Vamos então ao comando Simplify. Aqui o quadro, como eu já comentei, pode ser embutido ao lado da árvore histórica por cima, ou, por exemplo, dentro do browser. Pode ficar, para ficar mais arrumadinho, ali dentro.
Estamos a ver aqui o menu output, que é a saída, o que é que vamos fazer com este documento. Criar um novo part file, por exemplo, ou substituí-lo na montagem, ou ainda criar já um modelo para Revit. Estão a ver aqui o workflow já disponível. Ok? Portanto, vamos ver o meu part file. Em cima, então, podemos escolher já o model state que eu quero usar, se já existir. Posso linká-lo com uma view representation. Posso excluir componentes por tamanho, por exemplo. Temos a função da régua ali ao lado, que também pode ser usada. Aqui temos um preview do que é que foi selecionado. Temos a régua que está a ser usada para usar componentes daquele tamanho. Voltei a exibir. Ok? Aqui temos a possibilidade de remover features, furos, fillets, chamfers, pockets, portanto, por tamanho máximo de diâmetro, e ali seleciono, nem preciso saber o tamanho do furo. Pockets, embosses. E posso preservar features. Preservar significa que não vão ser afetadas. Highlight para percebermos o que é que foi feito. Ok, ali estão eles. E ok, aqui vai ser cancelado, mas estaria pronto. Posso ainda fazer depois disto, fazer um export direto para o Revit, como podem ver aqui neste workflow. E isto é mais ou menos a mesma coisa, é uma outra forma de fazer. Se eu fizer export para Revit, vou ter este quadro, portanto, já pensado para Revit. Aqui temos a opção Each Top Level, que me permite levar exatamente a mesma estruturação de assembly para o software Revit. Ou então criar os envelopes, que provavelmente vocês já conhecem. Se eu quiser simplificar, tenho vários níveis de simplificação. E então o que ele faz são estas caixas com o atravancamento de cada componente. Okay. Portanto, aqui são os presets. São os que vocês têm por pré-definição, mas podem, depois de configurar os vossos, podem guardar naquele sinal mais que está ali em cima, podem guardar os vossos presets. Ok? Exportado para o Revit. Link Revit. Vamos buscar o documento. Ok. Em relação à interoperabilidade, vamos ver o que é que temos aqui, então. Na interoperabilidade com o Revit. Exportar para RVT, que é o formato do Revit, incorpora o novo comando Simplify, que foi o que nós vimos, e tem assim apenas os recursos, as features necessárias para o projeto Revit. Quando nós fazemos isto, é criada uma pasta chamada Revit Exports, que é colocada no browser do Inventor, onde é colocado o modelo exportado. Desde que o modelo seja mantido no caminho especificado,
Pode editar, visualizar, abrir no Revit ou num aplicativo associado, ou até atualizar o modelo no Revit. Okay? Para quem nunca ouviu falar do Fusion, o que eu não acredito, não é? Porque ele já é falado já há muito tempo no Fusion 360, mas para quem nunca ouviu falar, o Fusion 360 é a plataforma de design e fabricação de última geração da Autodesk. O Fusion tem um sistema de gestão de dados habilitado para nuvem, para cloud, chamado Fusion Team. E agora, com o Inventor 2022, tornamos mais fácil partilhar dados com o Fusion 360, com um novo fluxo de trabalho chamado Send to Fusion, que vai ligar automaticamente o Inventor à sua conta Fusion Team, porque o Fusion é na cloud, como eu já comentei, como vocês já devem saber, e assim, com o Send to Fusion, podemos carregar o ficheiro de peça, por exemplo, para o Fusion Team e abrir o documento no Fusion 360. Portanto, não há necessidade de exportar do Inventor e depois carregá-lo e torná-lo a importar para o Fusion, criando documentos extra. Não há já essa necessidade. Com o Send to Fusion, pode continuar a atualizar o seu ficheiro de peça no Inventor e quando estiver pronto, basta clicar em Send to Fusion novamente e o documento de Inventor será atualizado dentro do Fusion. Depois, no Fusion, pode fazer edições de geometria do modelo sem alterar a peça, e isto sem alterar a peça no Inventor, ok? Por exemplo, isto é ideal para quando precisa de preparar uma peça para maquinação CNC, por exemplo, impressão 3D, ou para projeto generativo. Ainda sobre interoperabilidade. Agora temos o suporte QIF, que foi adicionado nesta versão. A opção de exportação QIF permite exportar um ficheiro Quality Information Framework, cujo contém dados PMI. Para quem não sabe, QIF é um formato de ficheiro CAD neutro, feito para a interoperabilidade e rastreabilidade em todo o ciclo de vida do produto, especialmente em processos auxiliados por computador e aplicativos de engenharia. O suporte à exportação JT foi adicionado nesta versão ao Task Scheduler. Não sei se vocês conhecem esta ferramenta de agendamento de tarefas que o Inventor tem. Se não souberem, depois perguntem. A opção de exportação JT permite exportar, eu posso programar, não é, uma tarefa de exportação para qualquer exportação e outras coisas, mas neste caso a novidade é a exportação JT, que permite um ficheiro CAD 3D que contém estes dados PMI. Estas anotações aqui, por exemplo. O comando Measure foi melhorado, é atualizado, foi atualizado, pronto, para usar o novo estilo de painel de propriedades e tem agora os botões Done, Restart para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade e levantamento métrico e por aí fora. O desempenho também, vocês vão notar muito isto, principalmente quem trabalha com grandes conjuntos. O Fernando estava há pouco a dizer grandes conjuntos, depende do que é para vocês um grande conjunto, não é? Mas há vários conceitos, mas um grande conjunto pode ser, como ele disse, com milhares ou milhões de componentes. Ou então poucos componentes, mas com componentes muito trabalhados, que são muito pesados, acaba por ser um grande conjunto. Portanto, foi melhorada. Portanto, nova tecnologia aqui nos gráficos. A edição in place é mais rápida, a mudança de estilo visual é mais rápida. Às vezes víamos o Inventor a aninhar quando mudávamos para o wireframe e para
para shaded with edges, por aí fora, víamos ali um bocadinho o Inventor a perder ali desempenho. As restrições mais rápido, abrir e fechar mais rápido. Portanto, as melhorias na tecnologia gráfica e na utilização de hardware mostraram resultados mesmo tremendos em todas as áreas com uso diário. Para aqueles que gostam, por exemplo, que gostam e que é assim que deveria ser, de editar as peças quando trabalhamos na montagem, o Edit in Place, vocês vão encontrar várias melhorias de desempenho durante a edição de esboços dentro do Assembly e melhorias de visibilidade. O GPU, ou Graphics Processing Unit, agora é melhorado, utilizado para estilos visuais com a exibição, como vocês podem aqui ver, do wireframe e rebordos de silhueta. Abrir e fechar também está mais rápido para ser muito mais... Aqui estamos a arrastar, não é? Com bastante facilidade o nosso layout. Portanto, vão notar grandes melhorias, ou tremendas melhorias, eu arriscava a dizer, neste tema. Portanto, é importante saber que os testes que a equipa de desenvolvimento da Autodesk fez são realizados nas montagens que vocês lhes enviam, ok? Portanto, pelos canais que já falamos. E notou-se, vocês aqui conseguem perceber, o tempo está em segundos, o que está cinzento é o Inventa 2021 e o que está a laranja é o Inventa 2022. E temos aqui dividido por temas, por exemplo, desempenho nas operações, por exemplo, na performance do wireframe, no shaded with edges, no constraint, no preview drive constraint, record drive constraint e por aí fora. Abrir e fechar documentos está mais rápido, está muito mais rápido, como vocês aqui também podem ver no Open e o Close. Okay? Aqui está uma última demonstração dos dados. Os resultados são mesmo grandes, são fenomenais. Para mim são, pelo menos eu considero isso. Lembre-se que isto é apenas para esta versão, para a 2022. Se estiver a trabalhar com uma versão mais antiga do Inventor, por exemplo, anterior a 2021, as melhorias de desempenho que vai sentir ao mudar para a 2022, imagina que está com a 2019 ou com a 2020 e vai passar agora para a 2022, ainda sentirá, ainda terá um impacto mais significativo. Ok? Assembly Close, Assembly Open, Edit in Place. É brutal esta melhoria. Pronto. Isto é em relação ao tema. Vimos o tema escuro no ano passado como uma pré-visualização do Inventa 2021. Tínhamos lá como opção. Agora está mesmo. Portanto, se ainda não instalaram o 2022, o tema dele, por pré-definição, é este, negro. Portanto, a interface. Foi totalmente implementado na interface do utilizador e isso inclui, para quem usa o iLogic, e inclui também o editor da iLogic. Em relação aos desenhos, agora, aos desenhos 2D, agora vocês podem alterar a aparência das vistas sombreadas, alterando o estilo de iluminação do modelo. Para fazer isso, basta escolher o estilo de luz no modelo 3D, que vocês gostariam de ver no papel, e quando voltarmos, a visualização sombreada do desenho será atualizada para mostrar o novo estilo de iluminação. Tem aqui uma pequena apresentação do que é que eu estou a dizer.
Existem novas opções de vista. Peço desculpa, que eu andei para a frente. Existem novas opções de vista de desenho disponíveis para redirecionar as vistas da câmara. Portanto, para as posições das vistas, também temos novas opções. E uma grande novidade, coisa que o AutoCAD já fazia, não é? Mas linhas de eixo e marcas de centro com linhas estendidas, agora quebram-se ao cruzarem-se com as dimensões. Também temos aqui uma pequenina animação que mostra isso. Isso torna mais fácil ler o valor da dimensão. Aqui em cima é. Vai ser quebrado. Ok. Mais. Ok. Processo agora para os senhores que fazem instalações, que se calhar são vocês também, não sei. O Inventor e o Volt 2022 oferecem agora uma nova experiência, vamos chamar assim, de instalação e implementação, que significa e acelera a instalação do Inventor e do Volt, ao mesmo tempo que disponibiliza novas opções de implementação para os administradores CAD. Vamos ver uma instalação individual do Inventor. Escolhemos a opção Install, não é? Vamos ver. Okay. A caixa está muito simplificada. É assim que... isto significa o quê? Assim que o núcleo do Inventor for instalado, aparece logo o botão do Inventor e podemos começar a usar o Inventor imediatamente, enquanto os outros componentes são instalados em segundo plano. Portanto, nas versões anteriores tínhamos que esperar a instalação completa. Agora não. Desde que o núcleo esteja instalado, podemos avançar. Portanto, vamos aqui à nossa conta, à Autodesk Account, escolher a configuração da instalação. Neste caso, selecionamos o Inventor Profissional. Escolhemos as bibliotecas, as extensões, é importante, o idioma, se quisermos. Existe o Language Pack em Português Brasil, para quem preferir. Vamos instalar o Volt Client. Instalar, isto é, criar uma configuração. O que nós estamos a fazer é uma implementação na nossa conta da Autodesk. Okay? Aqui atribuímos um nome à implementação, um caminho, e criamos a implementação. Pronto. A partir deste momento, fica disponível para se instalar depois em cada computador. Está configurado na conta, pode ser instalado em cada PC. Pronto. Por último, e para não nos alongarmos muito, já está na hora, e mais uma vez, a equipa de desenvolvimento do Inventor trabalhou muito nesta versão para criar melhorias de nível profissional que ajudam a automatizar e ligar fluxos de trabalho. Foi mais aqui neste tema. Como sempre, e como eu já disse, essas melhorias são orientadas por vocês. É importante vocês comunicarem connosco ou diretamente com a Autodesk, para que o software seja enriquecido com as vossas necessidades. Pronto, se calhar passamos aqui à parte das perguntas. Não sei se há alguma pergunta. Vamos ver. Hélder, Fernando, estão aí? Sim, olá Manuela. Olá. Obrigado pela apresentação. Nada. Acho que foi muito esclarecedora sobre as novidades que estão presentes no Inventor 2022. E agora as pessoas que nos escutaram podem colocar perguntas, comentários que tenham, alguma dúvida na parte das perguntas. Não sei se estás a identificar alguma que queira responder, Manuel. Não sei, deixa ver se tem aqui alguma.
pergunta. Temos aqui Está aqui, está no chat, mas está o Vitor a perguntar se já há algum serviço pack e se aconselhamos a transição ou a aguardar mais algum tempo. Eu não sei não sei realmente se já existe algum serviço pack. Não sei, Fernando, se tens conhecimento. Sim, existe, mas eu aconselho realmente que possam já utilizar a versão 2022. Eu até este momento, à data de hoje, não tive nenhum relatório de problemas que fossem impedidos ou fossem de um grande impedimento de começar a usar estas novas funcionalidades e tirar partido destas novas vantagens. A minha percepção é que este sentimento de versões novas, que é muito baseado na nossa experiência dos anos anteriores, tem vindo a melhorar significativamente, porque com a inclusão dos hotfixes e service packs lançados de uma forma muito mais rápida, nós temos visto que durante, às vezes, um mês, 2 meses, saem pequenos hotfixes. Portanto, respondendo à pergunta de uma forma muito direta, sim, aconselho a instalar já a versão 2022. Não se esqueçam sempre de fazer um backup aos vossos settings e a migrar os vossos settings, que isso é um erro muito comum que vos pode acontecer. Sim, concordo contigo. Não sei se esta era a pergunta que o Helder Farinha estava a fazer ou se era outra, mas... Não, aqui não era o Helder. Ok. Mas o Helder também pergunta se neste momento já aconselha a instalação desta versão 2022. O Fernando falou um pouco disso. Não sei se queres completar com alguma informação. Não, concordo, até porque ele já saiu há algum tempo, não foi agora. E eu, pelo menos, tenho estado a usar esta versão, não tenho detectado algum problema. Portanto, eu concordo com o Fernando. Instalem aí à força toda. Estamos aqui para ajudar. Não esqueçam que a instalação das versões do Inventor já há muito tempo que acontece, são instalações paralelas. Isto significa que não tem que desinstalar as versões anteriores para ter as novas versões instaladas. O único cuidado que tem que ter é quando fizerem a abertura de um documento, a partir do momento em que o gravem, numa versão posterior, deixam de poder aceder nas versões anteriores da mesma forma, portanto, com o histórico. Podem aceder via formatos neutros sem problema nenhum. Portanto, isto seria o único cuidado que têm que ter. Exatamente. Manuela, queres responder? Deixa-me só, eu não sei, Helder, se tu falaste, se comentaste, este webinar está a ser gravado, correto? Está, sim, claro. Sim. Pronto, vai ficar disponibilizado para vocês tornarem a ver se for necessário. Queres selecionar mais alguma pergunta para responder? Temos aqui várias. Temos? Eu não O estou a ver. António Rocha pergunta se 2022 continua com iParts. Sim, os iParts continuam, ok? Esta história do Model State é para simplificar na hora o projeto. Não é exatamente o mesmo conceito do iPart para criar vários componentes para os termos na biblioteca, no Content Center, ok? O António Isto Rocha é pergunta, para... desculpa, numa pergunta seguinte, pergunta quando uso Model State ou iParts? Desculpa, não percebi. O António pergunta na questão seguinte, se calhar uso para completares, quando é que se usa o Model State ou o iParts? O Model State usaria mais para criar, por exemplo, simplificação de componentes. Por exemplo, neste tema. Eu usaria o iPart se quiser enriquecer o Content Center.
Se quiser enriquecer o seu content center com peças de catálogo, aí usa os iParts. Fora disso, eu usaria os model states. Porquê? Porque só temos um ficheiro. Os iParts também começam só com um ficheiro, mas depois não. Ok. Eu complementaria apenas a dizer que a grande diferença é que não existe uma resposta 100% correta. São duas opções que agora estão disponíveis. Essa é a principal diferença. Agora existem mais possibilidades que antes não havia. Cada utilizador ou cada empresa deve decidir um pouco qual é a melhor abordagem. E 100% de acordo com a Manuel. Ok. O Ricardo, eu estou a ver aqui nas perguntas, o Ricardo diz, no fundo o model state é um misto entre representations view e level of detail. É exatamente isso. É exatamente isso, Ricardo. Por acaso era algo que já tinha sido pedido por muitos utilizadores, que era ter as mesmas funcionalidades que estavam disponíveis na montagem através dos Representations View, mas ter isto a nível de peça, e foi isso que a Autodesk colocou. Portanto, essa é a principal novidade em termos técnicos desta versão 2022 e que vem romper um bocadinho com o fluxo de trabalho que havia antes e que se trata realmente de uma possibilidade de uma nova metodologia. Sim, deixa-me só acrescentar, como por exemplo, para representar sequências de quinagem. Fazer isto com iParts era complicado ou até nem dava, não fazia sentido. Portanto, os model states em sheet metal para representar sequência de quinagem é espetacular. Eu tenho um cliente que utilizava para fazer isso que a Manuela está a dizer, a funcionalidade de derived part. E era a única forma que ele tinha de fazer isto. Ora bem, isto tecnicamente é possível e responde ao que ele necessita, mas criava aqui um problema que tinha a ver com gestão de ficheiros e performance. Ora bem, este problema fica automaticamente eliminado com esta nova funcionalidade. Exatamente. Vamos então, se calhar, aqui selecionar mais uma pergunta e depois Sim. as pessoas estão disponíveis para nos contactar. Manuel, pedi-te só que avançasse um slide para... Ok. Ok, muito bem. Aqui temos os nossos contactos. No fim da apresentação, como a Manuela disse, vamos disponibilizar a apresentação e se tiver alguma dúvida, se quiserem uma resposta mais completa, estejam à vontade para nos contactar e nós temos todo o gosto. Então, aqui só mais uma pergunta do António Rocha. Alguma novidade quando as vistas pedidas ou fecheiros IPN? Não. Que eu tenha conhecimento, não sei, Fernando, se tens alguma informação. Não, sobre isto aqui a única novidade que existe tem a ver principalmente porque ele agora também já suporta os ficheiros de Revit, mas e podem ser utilizados, mas a nível de funcionalidades foi das áreas em que não foi muito melhorado. Os melhoramentos e as novidades este ano foram essencialmente nestes aspectos que a Manuela apresentou e estamos a acreditar que esta área do IPN no futuro também poderá ter novos desenvolvimentos. Isso também depende de que versão a que o António está a referir-se, porque o IPN já teve novidades interessantes, não sei se foi na versão anterior ou ainda na anterior, mas nesta de facto não. Portanto, depende se o António está na versão 2020 ou na 2019 ou na 2021. Ok, o António já respondeu, agradece a resposta. Se calhar temos tempo para mais uma, visto que é a última que está aqui também, para não deixar de fora.
O Nelson Trindade pergunta o que é que aconteceu ao level of detail dos projetos antigos? O que aconteceu, o level of detail deixou de existir, já não existe. Se o Helder, é Helder, não é? Não, é o Nelson Trindade. Nelson, peço desculpa. Se o Nelson abrir na versão 2022 uma montagem com level of detail, todas as level of details vão ser convertidas em model state. Portanto, não vai ter a pasta level of detail, vai ter a pasta model state. Se usava o level of detail por questões de performance e desempenho, pode usar as design views. Agora, é recomendado usar a design view que continua igual. Portanto, se esconder os componentes numa design view nova, os componentes são descarregados da memória. Se pretender simplificação, se usava o level of detail para simplificação, usa agora o model state. Ok, pronto. Fernando, queres complementar com... Não, foi muito bem explicado. Quando está bem, não se mexe. Exato, não se mexe. Exatamente. Pronto, então, se calhar damos por terminado este webinar. Já sabem, estão à vontade para nos colocar alguma questão, enviar e-mail com alguma coisa que queiram saber e nós entramos em contato com vocês e estamos aqui disponíveis para o que for preciso. Quero então agradecer à Manuela e ao Fernando pela vossa excelente apresentação e à presença de todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Despedimos-nos e até breve. E obrigado. Obrigada. Adeus.